Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Plug and Trade. Meu nome é Rafael Brito e hoje nós estamos aqui com o Paulo da Delta Opções para trocar uma ideia, né, sobre esse mercado, como ele começou e como a plataforma ajudou ele a operacionalizar as suas estratégias. Paulo, mais uma vez muito bem-vindo, cara. Para mim é um prazer ter você aqui. A gente se conheceu através desses atendimentos, né? De estar Verdade. aqui nessa troca de dúvidas e tal. E o Paulo é um cara sensacional, porque através do Paulo eu pude conhecer outros grandes nomes do mercado financeiro, do mercado de opções. A gente teve aqui o professor Luiz, e o Paulo estava aqui com a gente. A gente teve uma live também com o Davi, né? Grande Davi. Também com o Davi da Invest TV, também foi sensacional, também fruto do Paulo. E é isso, meu brother. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui. E Paulo, como é que você chegou nesse mercado, cara? O que que te atraiu no mercado financeiro? Primeiramente, eu que agradeço, Rafa, pelo convite. Fico honrado de estar aqui com você no canal da Plug and Trade. Então, eu comecei no mercado, acho que como a maioria das pessoas que quando conhecem o mercado financeiro, começam pelo day trade, né? Então, eu via aquelas imagens ali, que aquilo foi me envolvendo na época, e eu comecei a dar uma atenção a mais para o mercado financeiro. Só que como 99% das pessoas chegam no mercado, a maioria chega com essa falsa sensação de sucesso imediato, né? Poxa, Dinheiro fácil. vou chegar no mercado, vou ficar rico, vou ficar milionário. Agora encontrei o que eu queria para poder enriquecer, né? Só que Uhum. ao longo do tempo você vai vendo que não é assim, né? Uhum. Então eu tive uma empresa durante 15 anos, ao qual eu prestava serviço para o município do nosso estado aqui do Rio de Janeiro, e entramos numa crise na época, e que com essa crise eu perdi muitos contratos. E eu Uhum. já estudava na época o mercado, e aí eu vi a necessidade de começar realmente a me aprofundar mais em algo que eu pudesse sobreviver. E eu vi que realmente o mercado financeiro era uma porta que seria uma oportunidade. Uhum. Só que quando eu comecei justamente pelo day trade. Então, Sim. até conhecer a fundo como funcionava o mercado de verdade, demorou algum tempo. Eu Entendi. começar a ter uma noção aonde eu estava entrando, né? Uhum. Que muita gente, Paulo, entra, vê Instagram, vê vídeo, né? Aquela coisa do mostrando dali como é que foi o resultado do dia, né? Exatamente. 100 mil, 50 mil, eu operei somente uma hora e ganhei X mil, e acredita, se ilude, Uhum, né? Que o mercado é um mercado onde você vai tirar dinheiro fácil, é vai verdade. ganhar dinheiro fácil, e na verdade não é verdade. A gente já sofreu o mercado de day trade também, Todo né? mundo, né? Todo Todos mundo. que já passaram, porque se você olhar, cara, hoje com um olhar mais maduro do mercado, a gente entende que quando os grandes bancos, né, os grandes fundos, na verdade, eles não operam no day trade, né? Eles fazem um hedge, Uhum. né, para posição ali. Então, cara, a gente está entrando no mercado alavancado demais Sim. e numa sessão ali, num intraday, você pode perder muito dinheiro se você não tiver sabendo gerenciar onde você está realmente entrando. E até você começar a criar uma maturidade de mercado, saber que existe por trás do mercado um mundo muito grande, cara, para você explorar, entendeu? Então, Uhum. depois do day trade, quando eu não obtive sucesso, tá? No day trade, era aquele jogo de ganha e perde. Uhum. Era o dia de glória, outro dia de chororô, né? Então, eu fiz long e short, que são operações de um mesmo ativo, né? Uhum. Então, assim, são operações que a gente faz com pares. Você vende Elet 3, quando o spread ele sai ali, ele tem aquela divergência muito grande. E Uhum. aquilo eu comecei a ver como uma oportunidade também.
Então, eu Sim. estudei muito long short. Confesso para você que é uma operação bacana, mas eu não me identifiquei muito. E aí depois eu fui para o mercado à vista. Só que para o mercado à vista, para o cara que está começando ali, às vezes se torna um pouco difícil pelo financeiro, né? Sim, tem que ter um capital maior para você Exatamente. começar a entrar na operação, né? Para você iniciar Exatamente. uma boleta ali. Exatamente. E paralelo a isso, Rafa, eu tinha ainda a empresa, né? Eu ainda tinha eu gerenciava a empresa e o meu sonho, o meu projeto na época, isso lá em 2014, 2015, eu ficava pensando assim, caramba, quando eu chegar no nível que eu conseguir pagar as mesmas contas que eu pago com a empresa, conseguir viver com uma renda que possa me sustentar, eu abandono a empresa, Uhum, entendeu? E aí eu comecei a estudar mais a fundo tudo que era de mercado, eu comecei a prestar mais atenção, uhum. não só mais no day trade. Entendi. Então, tu começou pelo day trade, que foi aquele cartão de visita, foi aquela primeira porta, e depois você foi vendo que não foi tendo sucesso no operacional, que tu viu Uhum, que o mercado não é tão simples e fácil de você apertar um botão comprar, esperar e o dinheiro vai cair na conta. Você exatamente. sentiu necessidade de se aprofundar mais na questão dos estudos, na questão de ver outros segmentos dentro do mercado financeiro, ver outros tipos de ativo, né? Exato. Como você opera delta opções, né? Você opera muita questão de opções e tal, e aí você foi se familiarizando em outros segmentos dentro do mercado financeiro, né? Exatamente. Legal. Experimentei um pouco de tudo, né? Então, assim, quando eu conheci realmente o mercado de derivativos, eu me apaixonei de cara. Eu Uhum. falei, cara, eu não imaginava que existia um mercado que te daria a oportunidade, que mesmo, olha só, mesmo que você, em um certo momento, esteja perdendo algo, você tem tempo de um mês, 45, 60 dias para você raciocinar e ter chance de reverter aquela operação que no Uhum. momento ela de repente não saiu ali como você queria. Uhum. Coisas que lá no início eu não tinha chance. Você Yeah. não tem chance. Cara, você entrou comprado num mercado altamente volátil, altamente alavancado e que em segundos você quebra a tua banca. Eu quebrei Uhum. minha banca na época, assim, perdia 3, 4, 5 bancas, às vezes em Entendi. um ano. Sim. Cara, isso não é para mim, mas chegou uma hora que eu falei, ou eu mudo para encarar de vez esse mercado, e aí eu comecei a pesquisar mentorias, comecei a conhecer o pessoal de mercado através das pesquisas. Legal. E confesso para você que até hoje, ô Rafa, a gente está sempre estudando. Eu ingressei numa faculdade de gestão financeira, que na verdade no início era de economia, e aí eu vi que não era o que eu queria. Uhum. Aí cada um tem seus projetos, aí eu falei, poxa, eu vou usar isso, né? Na época, poxa, para quê? E tal, eu já numa idade que eu pensava, pô, será que isso é para mim mesmo? Eu falei, pô, vou levar, não vou. Entrei em gestão financeira e aí eu comecei a perceber que aquele professor ali de economia, cara, ele não tinha respostas em relação aos derivativos, porque, sinceramente, são coisas, Rafa, que numa faculdade, nenhuma faculdade vai te ensinar o que a gente Esquece. faz. Não vai. Por isso que o mercado, é para poucos, na verdade, porque Uhum. o próprio mercado, ele vai selecionar aqueles que vão seguir com ele ou aqueles que vão ficar para trás. É. Um jogo de persistência, perseverança, foco, Uhum. É isso aí. sempre. É verdade. E ó, você falou que eu achei muito interessante, muito importante essa questão do estudo, né? A gente teve aqui a gente teve um tempo aqui com o professor, né? No nosso último vídeo, a gente teve essa entrevista com o professor e ele focou o tempo inteiro, né? Como é importante essa questão do estudo. Se você não viu o vídeo com o professor Luiz Maurício, né? Então volta lá, assista o vídeo e você vai entender um pouquinho, né, como é essa dinâmica do mercado e como é importante você sempre estar estudando. Eu vejo que o mercado financeiro, cara, é algo, não é uma bolha que você simplesmente você aprende e acabou. Existe N vertentes, existe N mercados. E você me fez lembrar, num tempo atrás, antes da pandemia,
que o pessoal entrava muito no day trade com uma garantia, uma margem de garantia de R$ 20, de R$ 15, Exatamente. 15 no dólar e R$ 10 É, no mini índice. Então, cara, você coloca lá R$ 10, irmão, no primeiro tique da já operação você era. está fora, né? Então, o mercado de início, né, o mercado do day trade, ele gera aquele sentimento todo de euforia, né? Quantas vezes eu me peguei nessa questão da euforia, da ganância. Cara, você está Exatamente. ganhando, mas não, não, peraí que ele vai chegar lá mais um pouquinho. E aí você zera com lucro. Aí tu olha assim, acho que eu vou entrar de novo, que eu vou ganhar mais um pouco. E aí quando tu vai ver, no final do dia, você perdeu o que ganhou e, e deixou ter que pagar muito mais prejuízo, né? Perdeu muito mais do que você tinha programado ali para você, né, montar o teu risco ali, né, para você entrar na operação e quando vai ver, cara, você entregou todo o teu dinheiro, quebrou a banca, como você mesmo disse, e aí, cara, vai pro próximo dia. No próximo dia você sente um lixo, você não Já. sente um nada, porque é assim que eu me sentia, né? Falar, cara, como é Também, que eu vou também. ficar com a minha esposa? Ah, ligar minha esposa, amor, tu não vai acreditar, perdi X É, e tal. Mas como assim tu perdeu? Mas tu tinha esse dinheiro todo, você botou todo esse dinheiro no investimento? Não, porque você está alavancado. verdade. Então você coloca, tu perde um dinheiro a mais do que você tinha, né? Então assim, estudar é fundamental, né? Então, Paulo, no mercado de opções você viu que, cara, esse é o mercado, é isso que, como você mesmo falou, dessa facilidade que você tem, desse bônus de você ter dias a mais ali para você gerenciar a tua operação, não é tão imediato como o day trade, né? Exatamente. Você tem um tempo a mais, você engatilhou isso no mercado financeiro, né, no mercado de opções, começou a estudar mais e hoje enfim, dá aula, dá cursos. Como é que funciona isso? Sim, hoje, poxa, a minha felicidade, a minha alegria é saber que eu tenho condições de ajudar outras pessoas que, como no início, Uhum. eu iniciei lá atrás, com toda essa trajetória, né, de altos e baixos. Rafa, é o que você falou, cara, o estudo, ele tem que ser constante. E como Uhum. o professor Luiz falou, que eu assisti o vídeo, a disciplina e o estudo tem que ser constante na nossa vida, Uhum. né? E o mercado, por que que o mercado ele é um mercado que me seduziu de uma forma é, em buscar mais conhecimento por causa da dinâmica. Ele todos os dias nós vamos ter mercado e todos os dias o mercado vai ser diferente. É Uhum. muito diferente, tá? É muito diferente do profissional que faz aquilo todos os dias da mesma forma. Só que você chega aqui no mercado e ontem foi de uma forma, hoje vai ser de outra forma e Uhum. você envolve sentimentos. Que o mercado ele se mexe através de quê? De sentimentos. É medo, euforia, ganância. Então, quando a pessoa entra no mercado com esse olhar ganancioso, e é aí que está o perigo, né? Porque essas pessoas que usam esse start da ganância do outro com É. essas propagandas que vão fazer o cara ficar milionário. Eu, na época, eu ficava assim, caramba, nunca vi isso. Então, eu acreditei que ali eu poderia realmente dar uma alavancada na minha vida. Só que quando você mete a mão para fazer, você vê que não funciona assim, Não é. entendeu? É totalmente diferente, é uma outra dinâmica. É uma outra dinâmica. Cada um, acho que isso é importante a gente frisar, cada um tem um perfil para um tipo de investimento. Exatamente. Tem um cara que é muito ansioso, muito eufórico, provavelmente ele não vai ser bem sucedido, porque no momento que está subindo, vai bater aquela coisa, não vai subir mais, e no momento que está caindo, ele vai se agarrar à Aposta. operação e vai, cara, não, Uhum. vai voltar, vai ser o apostador, né? Exatamente. Isso é muito corriqueiro, cara. Eu tenho um grande amigo que ele, não vou citar aqui nome nem nada, mas uma vez ele me mostrou um relatório, né, dessa casa. E o mercado nesse dia estava subindo, subindo, subindo. E por incrível que pareça, eu me vi, né, lá atrás, porque o mercado subindo e as contas sendo quebradas. Cara, se você olhar bem, o mercado tem três direções. Ou ele sobe, ele anda de lado, ou ele cai. Sim. O mercado subindo, o cara quebra a conta. Aí é que está o problema, porque quando o mercado sobe demais, o operador ali, o day trade, ele acha que tem o poder de
fazer com que aquele mercado venha a ser revertido, porque ali tem um suporte, que ali tem uma resistência, e o Uhum. cara tá vendendo, tá fazendo um preço médio, cara. E o mercado subindo E o mais, mercado ele vendendo mais. subindo. E aí quando você olha as grandes instituições, elas estão levando o mercado para cima e as instituições que trabalham mais com varejo, elas Uhum. estão sempre na contramão do mercado. E aquilo começou a me chamar muita atenção. Eu falei, caramba, eu sempre fui um cara muito bom em gráfico. Eu Uhum. sempre consegui até hoje. Eu opero as opções através dos gráficos. A leitura gráfica, para mim, ela é muito importante. Então você não está se desfazendo do gráfico, Nunca. mas você está entendendo que, bom, pessoal, tem que olhar o fluxo, tem que entender o mercado, tem que entender quem são os grandes players, igual você estava falando, Exatamente. e tentar ir na direção desses caras. Sim. Porque não adianta você ser um soldado, o único soldado lá, achando que tu vai, cara, ganhar tudo do exército. Você não vai ganhar o exército inteiro Não sendo tem um como. cara só. É melhor você ir no fluxo das negociações, fluxo do mercado. Legal você falar isso. Como eu estudei um pouco de tudo, então, assim, eu estudei um pouco de todos os assuntos. Então, assim, para eu chegar no nível de peneirar, o que que serve para mim? O que que serve para o meu operacional? Eu vi que eu tenho uma grande vantagem. Pode ser que alguns operadores de opções não concordem muito, porque tem muitos que vão pelo lado fundamentalista. De você Uhum. analisar um papel, você saber como é que está a saúde financeira da empresa. Só que muito além disso, cara, eu olho assim os fundamentos técnicos. Porque se você olhar um gráfico, ô, Rafa, você tem tudo que você precisa. Eu não preciso ler um balanço de uma empresa para saber se ela está boa ou ruim, Uhum. porque no gráfico eu consigo ter essa leitura. Então, em cima dessa leitura, eu vou entender qual o melhor momento de eu montar ali uma estratégia de opções, derivativos. Então, pelo meu relatório, eu vejo quanto foi bom eu aplicar tudo que lá no início, porque tudo serviu para mim. Uhum. Foi uma experiência, Rafael, que no início não foi muito legal. Só que dessa experiência ruim, eu tirei muitas coisas boas, Legal. entendeu? Uhum. Essa dinâmica que o mercado anda, ela vai andar da mesma forma no mundo das opções, no mundo dos papéis, no mundo semanal, no diário, no mensal. O gráfico é um só. A diferença é que o intraday para o mercado futuro é um mercado alavancadíssimo e os movimentos eles são erráticos. Então Uhum. você não consegue ter uma leitura tão apurada quanto eu tenho no papel. Uhum. Legal, Paulo, você falar isso. E eu queria me ver aqui uma dúvida, né? Uma dúvida, uma curiosidade. Como você enxerga o mercado de opções Brasil relacionado ao mercado de opções em relação ao mercado de opções americano? Pô, boa pergunta, cara. Ótima pergunta. Sabe por quê, Rafa? Eu, quando comecei a estudar mesmo o mercado, eu sempre fui em busca do mercado internacional. Eu sempre tive como referência os grandes nomes internacionais. E aí Uhum. eu conheci o pessoal da Testwork, uma corretora, uma das maiores corretoras, né, no mercado de derivativos americanos. Inclusive, abri uma conta com eles. E aí, eles têm muito materiais educativos. Eu comecei a estudar muito e vi que realmente vi uma grande diferença no nosso mercado. Primeiro, a liquidez é uma Uhum. delas, né? Você pega aí o mercado, um papel, tipo uma Amazon, uma Tesla da vida, e você vai operar o mercado internacional para o nosso, são poucos papéis que têm alta liquidez. Uhum. Isso Você está acaba, às falando de vezes, Petrobras, de Petro. Petrobras, BOVA 11, o Uhum. ETF, os melhores para nós operarmos em opções. Uhum. A Vale, Banco do Brasil, né, Itaú, Bradesco, são os papéis que têm uma liquidez legal para você operar e eu consigo montar essa operação, porque no início eu lembro que eu fiz, não vou citar o nome também, eu fiz uma operação e num papel de uma empresa, só que eu não tinha aquela experiência de ver, pô, número de negócio, liquidez, Uhum. esse papel tinha. Aí eu entrei num papel, Rafa, que não tinha liquidez. E eu nem sabia o que era liquidez. Eu estava estudando o mercado, mas o que eu falo é um quebra-cabeça. Uhum. Você vai pegando várias informações e no final, cara, você junta tudo
para você montar aquela estratégia, aquela operação. Às vezes, faltando uma peça para você montar essa operação, vai ditar no final se você vai ser vencedor ou não. Uhum. E aí, cara, nesse caso, número de negócio zero, não tinha liquidez, não tinha. E aí o papel estava me dando na época até um lucro bem legal. Falei, poxa, tá hora de fechar. Cadê que eu conseguia sair da operação? E eu não conseguia entender por que que eu não conseguia sair da Como operação. assim? Eu comprei, eu tenho que sair. Eu Se eu quero vendi, sair. tinha liquidez. Não tinha. Aí que eu fui entender o que que era liquidez, número de negócios. Caramba! Então, quer dizer, eu vi a importância de você trabalhar em um papel que te gere essa liquidez para você liquidar a tua operação. Uhum. Porque o bom das operações de opções é que se você faz uma operação para 60 dias, 90 dias, bom, se você entrou hoje, amanhã você quiser sair, e dentro de um papel altamente líquido, você consegue contraparte para negociar com você, né? É verdade. É verdade. Então, isso é importante, é fundamental você ter essa leitura em todos os aspectos. A Legal. volatilidade que o mercado está, o Ivy Rank daquele papel, se o beta do papel, se ele é muito volátil ou não em comparação ao nosso mercado, se ele acompanha aquela volatilidade que o mercado anda no dia a dia, porque isso vai fazer toda a diferença também no operacional. Então, tu falou de Ivy Rank, tu falou de beta, tu falou de. Parece que E você tá falando grego. é verdade. E tá mesmo, né? É quase isso. Porque são as São gregas as das gregas opções. das Mas, opções. pessoal, se você não sabe o que é gregas das opções, estude que isso é importantíssimo para o seu operacional. Quem consegue dominar as gregas consegue entender para onde o mercado está indo, né? Quanto tempo ele tem para poder sair da operação, né? Quando o delta está muito alto, aquela coisa toda, que tipo de operação você vai fazer baseado olhando, enxergando as gregas, É verdade. né? Porque muda totalmente as estratégias. Sim, com certeza. Dependendo, se tem uma grega ali que está extremamente alta, fora da curva, tu vai fazer um tipo de operação. Se Exatamente. ela está baixa, tu vai fazer um outro tipo de operação, né? Que a gente fala de volatilidade. Momento de comprar volatilidade, de vender volatilidade. E Paulo, dentro disso, das gregas, de volatilidade, cara, ferramenta de execução. Isso é importante na hora de você Demais. montar uma operação, porque a gente está falando de operações estruturadas. É diferente do pessoal que vai comprar um ativo, comprou, botou na carteira. Exatamente. Mas quando a gente está falando de opções, você consegue montar estruturas de opções, de operações com travas, sabendo qual é o teu custo da entrada, qual é o teu prejuízo máximo da operação. E isso eu acho que é fascinante no mercado de opções, né? Você Exatamente. consegue ir linkando ali, criando uma estrutura, né, e operacionalizar isso. Mas para montar uma operação dessa, você precisa de uma ferramenta, né? Fundamental. Fundamental. E o que que você fala, o que que você hoje enxerga, o que que você precisa de uma ferramenta e como é que você monta as suas operações. Rafa, por incrível que pareça, você também tocou num assunto que é fundamental. Porque quando eu comecei com as opções, eu não conhecia o PNT. Uhum. Eu só conhecia de ouvir falar. Então, eu quase que por um momento eu desisto de iniciar, de prosseguir nas operações por falta assim de uma ferramenta que gerasse é, agilidade no disparo das ordens. E aí, o cara, quando eu comecei a ver, a medir, falar, cara, eu deixei ali 30, 15 centavos para trás. E aí o pessoal, quando começa a operar, eles vão entender o que eu estou falando, porque lá no meu curso eu falo sobre isso. E uma das coisas, antes de começar o curso, eu já falo sobre as ferramentas, que é importante, cara. Não adianta você ter ali o teu operacional e você não tem condições de montar a estratégia em uma plataforma que realmente te gere agilidade, você consiga fazer com que a tua operação ela vá lá na profundidade do book, ela capte aquele spread que você quer, Uhum. não o que de repente a plataforma quando não tem esse nível de agilidade, ela não consegue captar esses spreads. E hoje você acaba dando um pouco mais de valor quando a gente fala de centavos, mas quando você opera uma quantidade, cara, isso faz uma diferença gigantesca na tua Sim, operação. sim, a gente está falando de opções que às vezes custam R$ 1, né? Exatamente. Então,
você vai comprar por custar tão barato, você vai comprar um volume maior, Uhum. né, para você ter um retorno maior, né? E nessa oscilação de um centavo, dois, três Nossa, centavos, é fundamental para o seu operacional, para o seu lucro ou prejuízo na operação, exatamente. né? Então, quando a gente fala sobre plataformas de negociação, plataforma tem que ser uma plataforma segura, né? Sim. Tem que ser uma plataforma com agilidade, Uhum. né? E hoje, né, eu trabalho aqui na PNT, né, e a gente se conheceu por causa do robô, do PNT, Verdade. e a gente vê como é complexo. Não é qualquer um que monta um robô, uma plataforma do dia para a noite. É É verdade, algo Rafa. complexo, né? E o PNT ele nasceu exatamente por causa de uma demanda institucional. Então, eu estou falando assim de cliente extremamente exigente, que precisa de rapidez, segurança, né, confiança na plataforma de que ela irá executar no momento certo, na hora Sim, certa, sim. né? Então, muito bom você ter falado isso, que com a plataforma a gente consegue montar milhares de tipos de estratégia, Uhum. né? Hoje, o que que você costuma fazer mais? Qual é a estratégia que você mais gosta? Pessoal, não deixe, assiste esse vídeo até o final, né? Porque o Paulo ele vai dar umas dicas aqui de estratégias, quais estratégias que ele mais gosta, e a gente vai montar elas aqui usando a plataforma PNT, tá? Mas antes disso, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal para que você acompanhe, né, novos materiais que a gente está lançando, né? Coloque suas dúvidas aí, para a gente é muito importante ouvir esse feedback de vocês, e a gente vai responder vocês, tá? E a gente trazer conteúdo baseado naquilo que o pessoal está precisando. Exatamente. Então, quais estratégias que você mais gosta? Eu não sei se eu te cortei antes, te cortei? Não, não. Não? Então vamos lá. Qual a estratégia que você hoje mais gosta de operar no mundo das opções? Então, Rafa, quando eu opero, quando eu vou estudar alguma coisa, eu gosto de ver as probabilidades, estudar as probabilidades que estão ao nosso favor, de você ser mais vencedor naquela Legal. estratégia ou não. E esses dados eu coleto com o pessoal dos Estados Unidos, porque anteriormente você estava falando sobre disciplina. Isso é uma coisa que os maiores traders, os maiores e mais vencedores do mercado financeiro, uma coisa que eles sempre batem na tecla é a disciplina. Então, se você tem tempo de tela e você fizer aquilo ali todas as vezes que você entrar daquela mesma forma e não quebrar a tua disciplina, cara, você está no caminho certo. Agora, se você entra um dia, faz de um jeito, aí daqui a pouco você está ganhando de uma forma errada, você condiciona a tua mente a entender que aquele errado ali te fez ganhar dinheiro. Você não sabe, então o operador não sabe nem por que está ganhando dinheiro. Ele Exatamente. foi assim, jogou a moeda pro alto, caiu lá, comprei. Fechou o olho, vai lá, abre o olho, ui, tô ganhando. Aí Exatamente. ele faz isso um dia, 2 dias, 3 dias, aí ele vai aumentando a mão, ele fala assim, agora eu sou invencível. Exatamente, E cara. aí é onde muitos quebram, né? O cara acaba condicionando a mente dele a operar de forma errada. E mesmo que ele ganhe, ele não consegue enxergar que aquela forma é errada. Então, quando o mercado ele não está ali favorável para aquele tipo de estratégia, aquela situação de momento que o mercado está passando, ele vai tentar fazer, aí ele vê que realmente, poxa, Uhum, poderia ter sido evitado certas coisas e que isso faz toda a diferença lá na frente. Eu me verdade. lembro, Rafael, que no ano passado, 2023, eu posso mostrar para vocês aí, cara, meu relatório, eu não tomei loss. Eu não saí do mercado perdedor. Coisa que anos, assim, foram seguidos, anos após anos de perdas, Uhum. perdas. Ou porque, assim, você tem alguns estágios na tua vida dentro do Sim. mercado, né? Você tem aquele estágio que você está ali aprendendo, e aí você tem perdas, perdas, aí daqui a pouco você começa a estabilizar essas perdas, você não ganha, mas também não perde, e fica naquele tempo ali, já de um período de tempo sem ganhar e sem perder. Uhum. Então, o próximo estágio é você começar a ganhar um pouquinho, aí Sim. você começa a ver uma esperança, né? Fala, caramba, agora tá indo. Mas Uhum. eu confesso para vocês que o meu caminho ele só se tornou sustentável e possível quando eu entrei no mundo dos derivativos. Entendi. Quando eu Legal. comecei realmente a abraçar, a estudar o mercado de opções. E olha como é que o mundo ele coopera, né? Assim, quando você faz algo de forma positiva, aquelas
energias que estão ali vibrando a teu favor fazem você conhecer pessoas com os mesmos pensamentos, com Uhum. as mesmas conversas. Foi quando, há 5, 6 anos atrás, eu conheci a minha esposa. Eu Uhum. jamais imaginaria que minha esposa trabalharia no mercado financeiro. E aí, cara, aquilo foi mais fascinante ainda, né? Que me impulsionou. Falei, cara, eu preciso estudar mais. E ela, na época, foi a que mais me incentivou, me mostrando ali que eu era capaz. Você é capaz, não desiste, mas o mundo dos derivativos é um mundo que realmente ele é bem seletivo, que ele vai selecionar, não tem jeito. Uhum. Aqui, no mundo das opções, eu não gosto de falar muito opções, porque as pessoas que não conhecem, cara, associam a outras opções. Porque Uhum. muitos vêm me mandar mensagem falando assim: Oi, você é professor de opções binárias? Uhum. Não tem nada a ver com opções binárias, pessoal. Pelo Uhum. amor de Deus. Então Legal. eu falo derivativos. E aí ela falando para mim: olha, o mundo dos derivativos é um caminho sólido, tá? Uhum. Então estuda mesmo que eu tô contigo. E aí depois, sabe, eu fui me envolvendo com as pessoas certas. E aí quando eu conheci o PNT, a Plug and Trade, tive o prazer de te conhecer, Uhum. né, numa call ali, uma dúvida, e o pessoal do atendimento, cara, é formidável, porque você tem uma dúvida, alguma coisa operacional, de repente acontece que dificilmente vai acontecer. Eu comigo mesmo nunca aconteceu de dar algum problema, um bug na plataforma, mas às Uhum. vezes surge dúvidas. Sim, sim. E você tem um suporte que, cara, você não tem em outras plataformas. Você tem que entrar para o chat, você tem que mandar e-mail, coisas que você quer uma agilidade. Até isso a plataforma do PNT sai muito, mas muito na frente. É verdade. Você liga na hora e resolve na hora. É isso aí. Pessoal, não é puxar sardinha para o nosso Não, atendimento, não. Mas, cara, não vamos deixar você na musiquinha 30 minutos esperando, tá? Você vai ligar aqui, você vai ser bem atendido, a gente vai ouvir a tua demanda, vai ouvir a sua sugestão também, porque às vezes tem, poxa, alguém que tem um operacional diferente, né? sim. E tal, e que gostaria de colocar aquela funcionalidade nova na nossa plataforma. A gente vai ouvir, vamos analisar e vamos ver a viabilidade disso. Isso é muito importante. O Paulo já vai falar da estratégia que ele mais gosta, ele está enrolando, né? Mas a gente vai, não só ele vai falar, como a gente vai mostrar aqui Boa. também na plataforma PNT. Paulo, me fala aí, quais estratégias que você mais gosta? Então, Rafa, quando você entra no mercado dos derivativos, você tem duas formas. Ou você é comprador ou você é vendedor. Uhum. E aí, cara, eu gosto muito de fazer vendas de opções. Alguns fatores que de cara já te trazem um grande benefício, ponderando, claro, a responsabilidade de você não alavancar demais, porque aquela sensação de que você está recebendo algo sem antes acontecer, que Hum. imagina só, cara, eu antigamente eu ia no mercado, eu comprava um papel à vista e eu nunca iria imaginar que por trás do mercado existia um mundo dos derivativos, que eu consigo receber para comprar um papel mais barato lá na frente. Legal. Isso aí eu acho que para o pessoal que está começando agora é uma das principais estratégias, por exemplo, uma venda de put. Uhum. Muitos acabam falando assim: ah, mas vender a opção é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque falta conhecimento. É verdade. Uhum. Falta conhecimento. E aí vem aliado à alavancagem. Porque imagina só, você chega para mim, fala assim: Paulo, eu quero comprar Petrobras, toma aqui o dinheiro. E eu falar para você, Rafael, fica com o seu dinheiro. Uhum. Pelo contrário, eu vou te pagar aqui tanto para você comprar Petrobras daqui a um mês. Mais barato do que o papel está hoje. É Uau. ou não é um bom negócio para você? Maravilhoso. Se você comprasse o papel hoje, qual o risco que você teria desse papel oscilar? Uhum. O risco do mercado. Sim. Então, qual é o problema de você fazer uma venda de put, já que você vai receber e você lá na frente vai comprar o papel mais barato? E se o mercado cair abaixo ali do teu ponto de break-even, ora, se você iria comprar o papel à vista mais caro, o mesmo risco você teria. Uhum. Então, é tudo uma espécie de você fazer análise, porque
é uma forma inteligente de você enxergar o mercado. Sim, então você gosta muito então de vender put. Eu faço muita venda de put, venda de call coberta e descoberta. Uhum. Para Eu você vender também. descoberta, tem que ter tem que conversar com a corretora. Como é que funciona isso? A Então, corretora já entende que você não tem o papel ativo objeto na carteira, ele permite. dependendo isso, dependendo de cada corretora, cada uma trabalha ali com o seu processo, que aí Uhum. cada assessor ali que você vai ter que perguntar ali para o Tem seu que ter um assessor. relacionamento com a corretora, É, tem que ter porque relacionamento com o tem assessor. tem corretoras que não permitem que você trabalhe de forma descoberta, né? Uhum. Porque existe uma fórmula que a gente chama de notional, né? Que Uhum. é aquilo que você precisa ter na corretora quando, por acaso, no futuro você seja exercido. Só Entendi. que muitas corretoras têm o notional para você vender uma put de Petrobras 30 mil. Isso lá na tua plataforma você já vai ver. Quando você monta a operação no PNT, você já sabe ali quanto você precisa ter. Aquele Uhum. é o teu notional. Uhum. Então, a corretora geralmente pega aí 15 a 25% desse valor, que é o poder da alavancagem. Entendi. É você operar algo muito mais caro que você às vezes não tem na hora. E aí, partindo disso, tem outras estratégias. Venda de call, por exemplo. A coberta é quando você tem o papel na carteira. Você sabia, Rafa? Eu peguei um tempo atrás um aluno que eu fui fazer uma mentoria para ele. Ele tinha investido 500 mil reais em Vale. Ele tinha na carteira dele. Eu fiz uma simulação para ele lá e ele já estava lá, sei lá, 4 anos investindo em Vale, em Vale, Vale. Cara, ele deixou para trás assim um dinheiro que quando ele olhou, ele falou assim: eu teria direito todos os meses desse dinheiro? Falei, se você tivesse o conhecimento de vender call coberto. Aí, Uhum. cara, eu não acredito. Aí, no primeiro mês que ele fez a operação, ele ganhou de prêmio. Rafa, 5 mil, eu me lembro como se fosse hoje. Aquele dinheiro, 5.500 e poucos reais que ele pegou de prêmio, ele foi e vendeu put com esse dinheiro. Cara, então é um jogo que você vai capitalizando cada vez mais. E qual o problema se você tiver o teu ativo sendo exercido quando você está coberto? Nenhum, cara. Você ganhou na alta do mercado, se o mercado atingiu o teu break-even, você vai entregar o papel, vai pegar aquele dinheiro todo de volta. Qual o Uhum. problema nisso? Você recomprar através Uhum. da venda de put. É Legal. claro que existem outras estratégias. Isso aqui eu estou dando um spoiler. As estratégias mais simples, Sim. que no mundo que nós trabalhamos, o mais simples para aqueles que estão começando, Uhum. tem alguns detalhes que você precisa realmente ver ali, a volatilidade do mercado. Como eu falei aqui anteriormente, eu gosto de analisar o gráfico. Poxa, se o gráfico está uma região de suporte, que eu estou analisando ali, que ali, poxa, é uma região bacana de você Uhum. vender uma put. Lembrando que você vende put quando você quer comprar aquele papel. Uhum. Você quer muito ter Petrobras na tua carteira. Então você não vai comprar lá Casas Bahias porque está pagando um prêmiozinho bacana. Uhum. Você tem que olhar o papel, a volatilidade daquele papel, se é muito alta, se não é. Porque existem papéis que, assim como sobem 7%, no dia seguinte está caindo 15%. De verdade. Por quê? O beta é muito alto. Quando a gente fala de mercado de opções, essa variação às vezes pode acontecer ser até maior, né? Com Porque é um certeza. derivativo, então se o mercado oscila 5%, o ativo oscila 5%, a opção dela pode variar dependendo do strike, ela vai variar muito mais. Então você Exatamente. pode ter um ganho muito rápido, né? Mas em questão da perda, você tem todo aquele prazo de vencimento que Exatamente. você pode aguardar a volatilidade dar uma baixada, né? E você Uhum. pode trabalhar isso e fazer as rolagens também, que Sim, você sim. consegue fazer isso dentro da plataforma PNT. Então, na plataforma PNT, você consegue comprar a opção a seco, vender uma call, comprar uma Faço call, também. vender uma put, você consegue fazer. Você consegue comprar uma ação e vender uma call, Uhum. né? Faço muito Que é isso, uma é muito operação de bom. financiamento. Então você está ganhando dinheiro da venda da call e está pagando no valor do ativo, comprando o ativo objeto. Mas aí, como você está vendendo a call, esse custo fica reduzido, você Reduzido. diminui o seu custo. Você Exatamente. tem operações do straddle
Straddle, que você gosta muito, Eu né? gosto demais. É como eu falo, cara, a gente não precisa reinventar a roda. Cara, se o mercado americano é o maior mercado do mundo em termos de derivativos, e as pessoas lá, eles não fazem como eu vejo aqui no Brasil, cara. Existem hoje mais de 400 estratégias dentro do mundo das opções que vão se derivar de quê? Uma venda de put, uma venda de call, uma compra de put, uma compra de call. Uhum. Quatro, quatro pernas que você pode montar 400 estratégias. Mas é por isso que eu vou montar 400. Eu uso três no máximo, Rafa. E Uhum. eu ganhei dinheiro em 2023 fazendo todos os dias as mesmas coisas, Legal. tá? Então as pessoas têm essa ideia na mente que ela operar demais vai fazer ela ganhar muito dinheiro e que ela fazer várias estratégias também vai levar ela ao sucesso. Enquanto não, cara. Porque tem Uhum. estruturas que você já vê de cara que são altamente alavancadas, mas quando feitas numa base de conhecimento que Uhum. o mercado ali está passando no momento, você vê a oportunidade. É o dinheiro inteligente, É como você verdade. acabou de falar. Quer dizer, você quer comprar um papel, você financia a compra desse papel vendendo uma call, É, isso entende? é fantástico. É muito fantástico. Por isso que eu me apaixonei pelo mercado de derivativos. Hoje eu não olho outras operações porque eu sou 100% focado nos derivativos. Uhum. Eu gosto muito assim de fazer a estratégia, como você falou aí, do strangle, que é uma venda de call e uma venda de put. Uhum. Só que por que que eu me dou muito bem com essa estratégia? Justamente aí eu entro com a análise gráfica. Eu Uhum. vejo quando o gráfico, aquele papel que eu gosto muito de operar, por exemplo, Bova, Petrobras, quando eles estão ali numa lateralização, o que que a gente quer? Quer que o mercado ele fique andando ali naquele range, que ele Uhum. não suba muito, que ele não caia muito. Então, eu consigo montar essa estratégia e que eu me lembre, sinceramente, eu nunca perdi dinheiro. E É, eu vejo assim outras pessoas falando: olha, não façam venda de strangle, venda de straddle. Mas aí você vai ver, o cara não tem o conhecimento adequado para você montar aquilo. sim. Então existe assim alguns passos que você precisa criar disciplina para você entender o momento certo de você fazer Uhum. essas estratégias. A venda Legal. de straddle, ela é bem parecida, porém a gente tem que tomar um pouquinho realmente mais de cuidado. Por quê? Porque você vende com os deltas muito altos, porque é na linha do dinheiro, só que a Uhum. volatilidade, cara, ela tem que estar num pico muito grande. Então, assim, Entendi. dificilmente a gente vai pegar Uma mercado operação de venda de volatilidade. venda de volatilidade Uhum. e alta volatilidade, Entendi. porque a gente está vendendo a vol, né? Uhum. Então, quando a vol está muito alta, a gente olha a oportunidade e assim, paga muito rápido. Sim, e tem momentos no mercado que são momentos de alta volatilidade. Exatamente. Próximo de eleição, por exemplo. A Exatamente. gente estava falando antes de começar a gravar, final de ano, né? Uhum. Que geralmente o pessoal, o mercado costuma dar uma subida, Um né? rally, né? Um ali. Então, assim, e tem os números, né? Tem indicadores que você vai conseguir olhar o papel, olhar aquelas opções e vai ver se a volatilidade está alta em relação à média, né? Sim. A gente sempre faz isso. Por isso que você até acha interessante quando você falou sobre estatística, né? Uhum. E estatisticamente eu quero entrar em operações que estão a favor, né? Sim, claro. Porque tudo isso já está mapeado, né? A gente já conhece os dados passados, então a gente Exatamente. sabe qual foi o pico de volatilidade, A volatilidade a histórica. histórica, onde estava mais embaixo, e você consegue operacionalizar isso de uma forma simples, tranquila, segura, né? Usando uma plataforma ok, show de bola, usando uma plataforma de confiança, que é a plataforma PNT, Exatamente. né? Pô, é muito legal, Paulo. E é aquilo que eu falo, Rafa, sem querer te cortar, não adianta eu te colocar dentro de uma Ferrari se você não sabe dirigir. Não vai Uhum, ter diferença nenhuma você entrar num carro popular para uma Ferrari. é verdade. Você não vai saber pilotar aquilo. E eu vejo assim, unir as opções com a plataforma PNT, que é uma Ferrari, cara. O PNT, eu fico assim, às vezes eu estou operando, daqui a pouco eu escuto aquele barulhinho mágico. Uhum. Aquilo ali traz uma sensação, sabe, de conforto. Não, ó, fechei a operação. Cara, o dinheiro está lá na conta.
Então, quando você cria aquela disciplina, você faz de uma forma constante, você se sente seguro, Uhum. porque o mercado ele está te mostrando. E como eu falo, eu gosto muito de analisar o gráfico. E, por exemplo, eu estou dando aula para um assessor, cara, de investimento, porque ele entende demais de mercado e ele fala para mim, Paulo, eu não consigo ler um gráfico. Uhum. Eu acho que por mínimo que você tenha conhecimento do mercado, ô Rafa, é preciso você entender sim um pouco do gráfico. Tem muitos que falam que não. Não, eu opero derivativos, não olho o gráfico. Eu concordo com você, porque nós vamos fazer as operações com os dados daquele papel, a Uhum. volatilidade, todos aqueles dados técnicos. Mas se eu te der algo que você turbina a tua operação, não é melhor? Sim. Sabe? Quando eu vejo que o mercado ele está em uma alta, pela volatilidade, eu consigo saber se a volatilidade ela está baixa, eu já sei, eu já pressuponho que o mercado esteja em alta. Uhum. Se o mercado cai, qual é a estratégia que eu preciso utilizar para me beneficiar em ganhar o prêmio Uhum. daquela estrutura que eu vou montar? E lembrando, não faço estruturas complexas. O simples funciona, Legal. Bom falar tá? isso. Uhum. Tem gente que fica querendo criar uma super mega estratégia e ele chega assim e fala assim: Eu conheço agora, vou ensinar a estratégia dos sonhos, a estratégia vencedora que nunca perdeu e tal. Aí o cara vai trazendo tanta informação, o negócio fica um monstro de sete É, cabeças que ninguém entende. E as exatamente. pessoas às vezes elas só querem receber aquilo. Ah, monta a estrutura. Vende Exatamente. estrutura. Mas por quê? Ah, não sei. Porque assim, Rafa, eu acho que tudo na vida você tem que validar. Então, como eu Uhum. falo, eu estudo muito probabilidades e estatísticas. O que aquelas operações me dizem ao longo dos anos? Nos anos que se passaram, tiveram 78% de chance daquelas operações darem certo. E todas foram certas, todas foram Uhum. vencedoras. Por que eu vou tirar o meu operacional para tentar outras coisas? Porque você precisa conhecer um pouco de tudo, mas não vai ser tudo que vai te gerar lucro, É que vai te verdade. gerar uma tranquilidade emocional, principalmente, porque até para você fazer uma rolagem da operação, às vezes tem operações que se tornam complexas demais. Uhum. E aí se torna um problema, porque você está com 5, 10, 15 operações abertas. E Sim. olha, você simplificar e disciplinar o seu operacional é o que vai te levar para o caminho do sucesso. É isso. É Tá? um passo de cada É um vez. passo de cada vez. E como você falou lá no começo, comecei a operar, entrei nesse mundo de opções. Cara, vou começar a fazer uma operaçãozinha básica que ela vai Exatamente. me dar, talvez não vai me dar aquele lucro, aquele retorno gigante, Isso. mas ela vai me dar um retorno consistente durante Exatamente. X dias e que no final do mês isso vai me trazer um montante que no final do ano eu vou fechar com um ano Exatamente. positivo. E é isso, sem aquela ansiedade do arrasta para cima, fica milionário. A Exatamente, não gente sabe que isso existe, não pessoal. funciona. Desculpem, desculpem, porque não existe isso. O mercado é um mercado sério. Qual o mercado que hoje em dia vai chegar para você? Olha, racha para cima, eu vou te fazer. Eu vou mostrar para você que com 2 centavos você vai transformar em 100 mil reais. Esquece. Olha, sinceramente, não existe isso, não existe, né? Uhum. Então, se você aliar disciplina e não olhar agora de início para o financeiro, mas, cara, foca no teu educacional. Como eu falo, quando eu comecei a operar os derivativos, todos esses cursos aí que vocês conhecem, eu fiz para entender, pô, será que tem algo a mais? E aí que vem a grande tacada, né? O grande negócio, é você descobrir que não existe a fórmula que todo mundo espera. Que o Uhum. simples, como eu falo, o simples é que vai funcionar, Rafa. Estamos encaminhando para o final. É, quer mostrar alguma coisa na plataforma? Dá para a gente mostrar uma operação, só mostrar na boleta qual é a boleta que você utiliza, Quero, vamos. como você monta o operacional. Pessoal, é isso. A gente aqui faz o vídeo, mostra na prática para que você saia daqui, sabe, pelo menos entendendo muito mais do que você de como você chegou, né? E para que você não saia do mercado frustrado, decepcionado, achando que o mercado não é para você. O mercado é sim para você, mas é aquilo que a gente tem falado o tempo todo. Invista no educacional. Entenda o que você está fazendo.
Exemplo, a gente tem uma plataforma PNT que tem mais de 60 estratégias. Ok, essas 60 estratégias eu posso simplesmente colocar aqui de uma vez só e elas vão me dar dinheiro? Lógico que não, porque você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa entender qual é o momento de mercado para entender se aquela estratégia que a gente tem aqui na plataforma vai atender o teu operacional, se é aquele momento. Exemplo, a gente tem compra de vol, venda de vol. Você não vai colocar, você não vai querer vender vol, por exemplo, quando a vol está lá embaixo. Né? Aí você não vai querer comprar volatilidade, comprar topo, igual a gente brinca, né, cara? O cara comprou o topo. Pô, o mercado está subindo, subindo, você, vou comprar, pum, saiu a foto dele lá no pico do gráfico, e o mercado caindo e ele lá agarrado, sem saber o que fazer. Então, assim, ferramenta, eu brinco, que o PNT é como se fosse um canivete suíço. Ele tem Uhum. saca-rolha, ele tem a faquinha para cortar, ele É, tem N coisas. Ele tem N coisas. Mas você precisa entender a plataforma, conhecer a plataforma para você não fazer uma besteira e também entender como é que está o panorama do mercado, para você saber qual é a melhor hora de entrar. Bom, exatamente. estou aqui com o PNT aberto, vou virar aqui o meu notebook para o meu amigo Paulo. Eu vou fazer uma operação como se eu estivesse no escritório fazendo para mim, que eu já analisei o papel que eu quero operar, tá? Não é recomendação de compra nem de venda, eu só estou dando um exemplo de como eu Sim, faço. aqui é para efeito didático, pessoal. Então ninguém está dando recomendação de compra, de venda, de absolutamente nada. Somente didático. Então, pessoal, eu vou montar aqui uma operação que eu faço bastante, utilizo bastante, que é o Short Strangle, tá? Então, mostrando para vocês aqui na prática, eu utilizo a boleta Multileg, que é uma boleta que eu consigo montar mais de uma perna. E eu vou colocar aqui como exemplo, tá? Não é recomendação de compra nem de venda isso aqui. Eu vou trabalhar aqui com Petri Q364. E aqui, pessoal, ela já busca para você aqui o código, ó. Você ter certeza que você digitou certinho. Como eu estou vendendo um Strangle, eu venho aqui, ó, no botãozinho de menos. Porque se eu quisesse comprar, ó, ele fica verde, tá? Então isso aqui é para você só prestar atenção que ele vai pintar lá de laranjinha. Eu vou vender 1000 dessas e vou pegar aqui o outro código dessa call, que é a Petri E376. A mesma coisa. Eu venho aqui, ó, clico só para confirmar. Vou vender e aí eu vou colocar também 1000 papéis dela. Aqui eu deixo zerado, não mexo em nada, tá? A profundidade do book eu também deixo como 1. E aqui, o que vai acontecer? Quando você clica aqui, você já sabe que você vai receber dessa operação 2,36, tá? Então, ela já mostra aqui que eu estou recebendo por essa montagem 2,36. E eu chego aqui, eu vou executá-la. E aqui, pessoal, eu não preciso também botar a data final, por quê? Porque basicamente ela vai já fechar ali no spread que eu já estou montando. E provavelmente essa Ferrari aqui vai sair na frente captando os melhores spreads para você, tá? Então, é uma estratégia. E claro que eu estou mostrando como exemplo como é que é essa operação, é uma venda de put, uma venda de call, tá? E isso seguindo os critérios. Aí eu já analisei a volatilidade, eu já analisei que o mercado está com um Ivy Rank alto, a volatilidade histórica dele em comparação à volatilidade implícita. Uhum. Então, assim, são bases, são dados que eu também utilizo olhando o gráfico e consigo identificar se essa estratégia ela é Legal. viável para esse dia, para esse momento, Uhum. tá? Pô, legal, Paulo. Poxa, muito obrigado pela tua presença. Nada. Paulo, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Qual é o que hoje, como é que você trabalha essa questão de curso? Explica um pouquinho aí, pessoal. Então, Rafa, esses anos que eu venho operando no mercado, eu sempre fiquei nos bastidores, né? Eu, Uhum. graças a Deus, conheci muitas pessoas bacanas, cara, que hoje vivem também do mercado. Inclusive você, virei já um grande amigo aí de mercado, como o professor Maurício. Nós sempre estamos por trás dos bastidores. Então eu não tenho assim muito contato em rede social e tal, mas quem quiser, tiver interesse de conhecer um pouquinho do meu trabalho, arroba Paulo _select.
é o meu endereço do Instagram. E quem quiser é aberto, é só chegar lá, pode seguir, quiser mandar uma mensagem no direct, sempre que eu estou vendo, eu estou respondendo o pessoal. E eu tenho um grupo de operações, quando as pessoas têm algum interesse de fazer uma mentoria, fazer um curso, o pessoal me conhece através do Instagram e lá a gente consegue manter um contato. Legal, legal, pessoal. Então eu vou colocar aqui no vídeo, vou colocar aqui embaixo na descrição também os dados do Paulo. E é isso, pessoal. Invista em conhecimento, porque investindo em conhecimento, você vai ter retorno financeiro no mercado de ações, no mercado financeiro, no mercado em geral. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Até mais. Bons trades.